Tem alguma coisa na mão. Olá, gente. Essa semana eu vim gravar um vídeo. Não tinha sido programado. Então, são coisas que acontecem de repente. E eu vim falar um pouquinho sobre isso. E a Letícia também, deixar uma mensagem para as mulheres. Do nosso dia a dia, que às vezes é muito perturbado. E a gente acaba não se dando conta e não se cuidando. E aí, quando acontecem os problemas, é que a gente se apavora. Na sexta-feira, a Letícia teve um mal-estar. Na quinta-feira, na verdade, na quinta-feira ela já começou a ficar ruim, né? Mas foi na sexta de noite, né? Quinta da noite. Ela teve um mal-estar e quando viu que não ia aguentar ficar em casa, ela foi para o hospital e era algo mais grave. Então ela vai estar conversando um pouquinho sobre o que aconteceu e que como o estresse do nosso dia a dia, às vezes a gente cheia de problema para resolver. E até a semana passada a gente falou sobre a gente ter um tempo para nós e que a gente nunca tira esse tempo. E de repente, quando acontece algo, a gente começa a se preocupar e a gente acaba ficando bem preocupada com tudo que acontece, né? Porque é muito rápido acontecer as coisas. Então hoje eu vou conversar com a Letícia, eu também tenho algo para contar sobre o mesmo assunto de algo que me aconteceu esse final de semana, mas a Letícia vai estar falando um pouco sobre o que houve com ela e sobre tudo que ela passou no final de semana. E aí, Letícia, como está hoje a Letícia? Hoje eu tô bem. Tá bem? Hoje eu tô bem. O susto já passou? Já, mas eu tava fazia dias, né, com um mal-estar grande, muita dor de cabeça, não conseguia comer, perdi peso. Mas eu achei que era... Como eu fiz uma redução de estômago há alguns anos, Sim. eu achei que seria disso, né? Ah, não tô comendo mais fritura, isso tá me fazendo mal, daí comia me fazia mal. E vinha fazer dias já com dor de cabeça, achei que era do óculos. A gente sempre vai achando que é alguma coisa. Nunca dá bola com um assunto grave. E daí começou no início da semana passada, eu comecei a ter muita dor de cabeça, uma dor de cabeça bem forte. Eu até achei, como eu tenho endometriose, eu até achei que seria isso, né? Que eu iria ficar no meu período menstrual fora de tempo. Então, não dei bola, porque é normal, né? Daí eu tomei bastante de remédio na quinta-feira pra dor de cabeça, tomei aquele paracetamol com codeína, que é aquele Paco, tomei Sumax. Normalmente esses remédios passam a dor de cabeça. Dormi a tarde toda sábado, um sono, uma canseira, muita dor na minha cabeça. A terceira vez que eu tive Covid, eu tive uma dor de cabeça que eu não podia botar a mão na minha cabeça. E a dor era bem semelhante a essa. Eu ainda te comentei que eu achei que eu tava com Covid. Sim. Daí na quinta-feira de noite, as crianças queriam ir no mundo animal. Quando eu cheguei na Charlau, eu comecei a vomitar uma água. Postei o carro, vomitei uma água. Ali eu vi que a coisa estava mais grave do que eu pensava. Porque pra mim, pro hospital, a coisa tem que estar bem grave. E quando eu vomitei aquela água, eu disse, eu vou ter que ir pro hospital, porque a coisa tá grave. E minha cabeça doía que eu não conseguia amarrar os cabelos, não conseguia pegar nos cabelos. Daí eu peguei e fui pro hospital de Portão. Quando eu cheguei no hospital, minha pressão tava 24/19. Daí na hora eles me levaram pra sala de emergência. Claro, eu tava sentindo uma dor na cabeça muito forte, uma formigação no braço, mas pra mim já era também sabe, tipo assim, daí quando a gente chega no hospital a gente já começa a ficar nervosa, daí o Davi já começou a chorar pra mim não ficar no hospital. Daí quando eu entrei pra dentro do hospital, o médico, o plantonista, né, pediu alerta no hospital que era uma ameaça de AVC que tava me dando. Nossa, ali eu vi minha vida passando assim. Ali começou aquele filme da vida. E daí eu comecei a pensar, deixei de fazer tal coisa. A gente começa a pensar em tudo que a gente... E daí eu pensei, não, mas eu não quero morrer agora, não tô preparada pra isso. E daí começou aquele filme na minha cabeça. E daí quanto mais eu pensava, mais a minha pressão subia. E eles me dando remédio na veia, e remédio embaixo da língua, e remédio pra tomar, e minha pressão não baixava. Daí eu cheguei no hospital, era umas 7 e pouca da noite.
Daí eu dormi, porque eles me deram muita medicação pra acalmar, porque o sistema nervoso, quanto mais nervosa tu tá, Sim. mais agitada tu fica, né? Eles me deram muita medicação pra dormir, daí eu acordei, era uma meia-noite e meia. Daí eu olhei pra cima, na minha cabeça tava aqueles aparelhinhos, né? Daí meus batimentos estavam em 100, 105, acho que era. E minha pressão ainda tava alta. Minha pressão não tinha baixado de 17 por 14, a enfermeira me falou. Daí eu disse assim pra ela, eu quero ir pra casa. Ela disse, não, enquanto tua pressão não normalizar, tu não vai pra casa. Daí eu disse pra ela, eu ainda tô com muita dor na minha cabeça. Daí eles buscaram mais remédio, me deram mais medicação na veia pra dor de cabeça. Eles deram as medicações, fizeram eletro, um monte de coisa. Só que eu vou te dizer assim que eu passei 70% do tempo dormindo. Eu acordava, olhava o celular, dormia, acordava, dormia, acordava. Não sei se é as medicação, não sei se é o sistema nervoso que eu apaguei. Daí trocou o plantão, era assim, quase 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã. Eu fui na sala do médico, pedi pro médico pra mim ir no banheiro, pra levantar, daí ele deixou, autorizou, né? Daí eu disse pra ele, doutor, eu não vou, minha pressão não vai baixar aqui. Porque eu tô muito preocupada com meu filho que foi embora chorando ontem de noite. Só pra lembrar, o filho é o Davi, que é Autista. autista, né? Então, Porque quando eu desci na porta do hospital, ele fez eu prometer que eu estaria em casa de manhã pra arrumar ele pra ir pra escola. E eu sei como ele tem uma crise nervosa se isso não acontece, as coisas sim, que a gente promete. Então aquilo ali começou a se passar a noite inteira na minha cabeça. E quanto mais eu tentava resolver, mais nervosa eu ficava. Eu expliquei pro médico isso. Ele disse, não, tu vai pra casa então, pra resolver isso aí, porque senão se tu ficar aqui, tu vai ter um AVC mesmo. Daí ele me liberou pra vir pra casa, me deu alguns exames pra me fazer. E ele disse pra mim, né, que o meu maior problema era o sistema nervoso, que eu tava sofrendo era do sistema nervoso. Já venho fazendo tratamento desde o início do ano pra crise de ansiedade e sistema nervoso. Mas chega um ponto que o tratamento parece que não resolve mais. O corpo da gente não corresponde mais ao que tá acontecendo. sim. E daí na sexta-feira, eu ainda tava bem dopada dos remédios, porque eles me deram muita medicação. Então sexta eu dormi o dia todo, sábado eu dormi o dia todo, eu fui me recuperar no domingo. Domingo que eu fui me acordar e voltar. Domingo que eu fui voltar. Fui almoçar, fui voltar a mim. E daí hoje também tô bem, sim. Ontem, hoje eu tô bem. Só que aquele bem mais com medo, sabe? Porque foi por uma crise nervosa que eu tinha tido na semana, assim, uma coisa do dia a dia, sabe? Uma crise nervosa Que acarretou tudo isso. que eu não consegui controlar, uma crise nervosa que eu não consegui controlar. Tá aí a importância da gente ter alguns cuidados. E as pessoas não levam muito a sério que o estresse do dia a dia, para nós, pode acontecer esse tipo de problema, né? E aí só no momento que acontece que a gente se dá conta que a gente deve prestar mais atenção nisso, a gente tem que se cuidar mais. É que é difícil, né? Porque a gente sabe, a gente tá passando, eu tô passando, também aconteceu algumas coisas no final de semana, mas foi a partir de sexta para sábado. Eu comecei a ter crises de enxaqueca, eu tô me cuidando para não entrar numa depressão de novo, porque eu tô lidando com alguns problemas pessoais e às vezes as pessoas que me veem, elas não, elas não conseguem acreditar que a gente está passando por aquele estresse, a gente está passando por aquele momento difícil, porque tanto eu quanto tu, Letícia, a gente está sempre sorrindo, a gente está sempre brincando, aonde a gente está, ninguém consegue dizer assim, ah, ela tá com problema, elas estão com problema, elas têm problema. Não, as pessoas simplesmente acham que a gente é uma pessoa zen, sem problema, mas não. Por trás disso, a gente tem problemas para resolver do dia a dia. E eu também tô passando por alguns problemas pessoais bem difíceis. E aí acabei tendo uma crise de enxaqueca. E no domingo eu dei uma melhorada. Hoje de manhã, que a gente tá gravando na segunda, né? Hoje de manhã a gente tinha compromisso em Tupangi. A gente foi, a gente não desmarcou. E o que acontece? A Clara passou mal o tempo todo. Tanto para ir, quanto para voltar Em na casa viagem. também. Passei a tarde inteira
quase que deitada, passando muito mal. E agora eu tô um pouco melhor. Então, assim, é muito importante a gente tentar sair um pouco desse estresse. E aí as pessoas se perguntam como que a gente faz isso? Como que a gente sai do estresse? Como que a gente esquece os Eu queria problemas? saber também. Como que, né? Olha a dificuldade, olha. É que assim, as pessoas que veem, eu tô sempre sorrindo, na verdade, assim, pra todo mundo, tô sempre disposta a tudo. Nunca digo não quando alguém me pede uma coisa, mas muitas vezes a gente tá espedaçada, a gente tá cheia de problema. E isso vai acarretando, porque a gente se doa demais para fazer. Eu nunca vi a Letícia dizer não pra ninguém. As pessoas vêm até te perguntam, pedem as coisas, tu tá sempre fazendo a mesma coisa eu. E aí quando a gente se vê, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente começa a pensar muito. Quem que ficou do teu lado nesse momento? No hospital? É, Eu fiquei sozinha. ficou sozinha, né? Não, eu me ofereci pra ir lá. Não, sim. Mas minha preocupação era de morrer, não ter ninguém no meu velório. Isso era uma preocupação muito grande. E olha, olha, eu já tô até melhorando só a minha voz ainda, porque eu tive uma crise de sinusite também, né? Rinite também. E rinite alérgica. Então, é foda, né? A gente aguentar isso. A minha voz mudou totalmente esse final de semana. Eu fiquei muito atacada, passei até por nebulização hoje. E a gente fica assim, a gente se doa demais, a gente ajuda demais, a gente nunca diz não pra ninguém, mesmo estando assim, ó, no limite do limite. E o que que acontece? Nós mesmos nos prejudicamos. Eu sei, hoje por mim, esse final de semana foi barra. Hoje de tarde, aquela hora que eu fui, que eu disse, não, eu vou deitar porque eu não aguento mais. Eu tava no meu limite, eu não conseguia ficar de pé. Então, assim, quero passar, assim, uma mensagem para as mulheres, elas se cuidarem mais. Eu não tenho problema de pressão alta, né? Minha pressão sempre é baixa. Mas o problema também, crise de enxaqueca é horrível. Tu não consegue nem Abrir se o olho, mexer, né? não consegue abrir o olho. E nessas horas a gente vê que como a gente se doa, mas não tem, quando tu precisa, não tem ninguém, né? Então eu acho que a gente tem que se cuidar mais. Sabe uma coisa também, agora eu quero fazer uma observação aí. Uma frase que a gente escuta muito assim, ó. Tu deixa isso acontecer. Tu deixa com que as pessoas fazem isso contigo. É muito fácil falar. Tu deixa isso acontecer. Tu deixa com que as pessoas fazem isso contigo. Mas muitas vezes a gente tenta evitar uma incomodação maior. A gente tenta explodir, tenta não explodir, Não entendeu? explodir. Porque muitas vezes eu acabo segurando muita coisa pra mim quieta, engolindo quieta, porque eu acho que se eu explodir o estrago vai ser maior. É. E às vezes se as pessoas Eu não julgarem é muito sei, fácil. eu não sei, quer dizer, eu sei os teus problemas, mas eu não sei a tua posição sobre eles. Os pensamentos Os que eu tenho sobre pensamentos isso, sobre isso. eles. Eu conheço o que tu tá passando, eu conheço os teus problemas. Eu não sei a tua posição O sobre medo, eles. os medos que a gente tem sobre isso, entendeu? Porque às vezes é muito fácil as pessoas julgarem, mas as pessoas não sabem os medos Não que a gente sabe? tem, não sabem o que a gente sente. É muito fácil julgar, então não julga a pessoa que tá passando por um problema também. Porque às vezes assim, dizer assim, porque se tu fizer assim é mais fácil. Nossa, falando é tão fácil. Na Verdade. prática que é o difícil. Na teoria é barbada. E acredito que tu saiba dos meus, que eu tô passando. São coisas bem pessoais que até que me abalaram bastante. Já tem mais de um mês, né? Que eu tô passando por isso. Então vem acumulando, e aí o dia a dia, e aí eu não paro, eu sou uma pessoa ligada no 220 total, eu não consigo parar, eu levanto cedo, tô sempre fazendo uma coisa e outra, eu não paro nunca. E hoje, esse final de semana, hoje, principalmente hoje, quando eu saí, coisa que nunca me acontece, Letícia.
Eu nunca saí pra passar mal aonde eu tô indo. Meu, Eu te falei de manhã, né? Eu vi que você tava hoje passando eu mal. passei muito mal. Gente, eu achei que eu ia morrer. Eu vi que você tava passando mal. Eu passei muito mal. Eu tava com vergonha. Na hora que tu falou assim, espera um pouco. Ah, não. Vamos trocar de lugar. Eu te falei, né? Vamos trocar de lugar pra ver se E eu melhora. falei assim, não, na hora de sair lá, né? Espera um pouquinho. Não, vamos. Vamos. Eu não aguentava mais. Eu achei que bom, achei que eu ia passar mal ali, todo mundo ia ver, né? Mas deu pra chegar em casa tranquilo. Mas é que nem eu na quinta-feira eu tentei fingir que eu tava bem, tentei ir pro mundo animal com as crianças, porque eles queriam muito aquele passeio. Então eu fingi que tava tudo bem. Não, vamos ir, eu vou aguentar, é uma dor de cabeça só. Tô só com uma dor de cabeça. E daí no caminho que eu não aguentei mesmo. O estresse, ele provoca, é muito preocupante esse negócio do estresse. E as pessoas acham que a gente não tem problema, sabe? Não tem problema. Como que ela tem problema? Como que a Letícia tem problema? Como que a Clara tem problema? E aí a gente vai acumulando, a gente não fala pra ninguém. Eu simplesmente, eu vou acumulando pra mim, eu fico pra mim. O que eu não posso resolver das minhas coisas, eu não digo pra alguém, resolve pra mim que eu não tô conseguindo. Não dá, né? Se fosse assim, eu ia dizer, cara, resolve aí que eu vou sair, semana que vem eu volto. E aí a gente vai acumulando, mas eu vou tentando levar numa boa. E olha só, minha voz já tá mudando de novo. Já tô me atacando. E, e esse final de semana eu acho que foi pra nós duas, eu acho que é um alerta da gente. Ou pra gente parar e repensar, ou pra gente. Eu não sei, mas foi um baque, né? O, tanto ter um problema. Nunca tinha me acontecido o que me aconteceu. Assim, não ficar dessa maneira, assim, não. Mas amanhã eu vou estar melhor. Nós vamos estar bem melhor. Vou pensar mais em dar uma relaxada, esquecer um pouco as coisas, tentar esquecer um pouco os problemas, porque isso não vai levar a gente a nada, né? Fica o susto, né? E fica um alerta pra gente cuidar um pouco mais da gente, se preocupar um pouco mais com a nossa saúde, né? Já tá euforia de novo. Já foi. Mas eu vou melhorar. E avisar que essa semana daí resolvemos botar esse vídeo, esse alerta, e essa semana a gente vai ter uma entrevista do canal que a gente vai fazer. Mas eu vou esperar ficar um pouco melhor. Não tem como gravar assim ainda. Não. Então vai atrasar o vídeo da quarta, né? Eu Pode acho acontecer que de atrasar. eu acho que vai atrasar. A gente preferiu falar isso hoje, porque talvez também para essas pessoas que acham que ficam fazendo grande coisa e tá estressando a gente, largar a gente de mão também, né? Se isso adiantasse. Por favor. Mas é isso, gente. A gente quer passar. Passa uma mensagem aí, Letícia. Cuidado que a gente tem que ter pra nossa saúde, o que a gente tem que fazer. Eu vou guardar pra mim meus pensamentos, porque eu posso ir presa se eu falar tudo. Foi um susto, mas eu acho que a gente tirou alguma lição disso. Eu né? acho assim, ó. Hoje, eu acho... Claro, eu ainda não consegui digerir isso e começar a usar isso, sabe? Mas eu tenho que aprender a mandar os outros e se ferrar e pensar mais em mim. Porque se eu morrer, eu que vou morrer, não vai ser quem, não vai ser quem fez as coisas. Que vai morrer pela gente. Então, e a gente fica preocupado, não vou magoar, não vou fazer, não vou falar, não vou chatear, porque não quero machucar, porque não quero. Só que a gente não pensa no mal que isso tá fazendo pra gente. Muitas vezes eu deixo de fazer o que eu quero fazer, tu sabe disso? Quantas vezes eu deixo de fazer o que eu quero fazer pra não magoar a pessoa, pra não, pra não sair comentário, pra não falar, porque não quero que saia, porque eu não quero que veja, porque eu não quero que escuta. Quantas vezes eu faço isso? E daí, se eu morrer, daí todo mundo vai falar bem de mim. Mas durante a vida todo mundo fala mal. As pessoas vão falar, tô fazendo certo ou errado, eles vão falar igual. Vão criticar, Vão criticar igual, vão falar igual. Então assim, faz o que faz bem pra ti, não o que faz bem pros outros. Eu vou começar a usar isso na minha vida também.
Depois desse susto, eu acho que a gente vai ter que mudar um modo de agir na nossa vida, porque pra mim também foi bem difícil esse final de semana. Vamos ver o que vem pela frente. Mas eu, por mim, prometo que eu vou me cuidar muito mais. Vou tentar relaxar bem mais. Fazer algumas coisas que eu deixo de fazer por falta de tempo, porque eu tenho que atender muita coisa e vou deixando as minhas coisas importantes pra mim, no meu pessoal de lado. E vou começar a fazer, acho que tu também. Também, né? Porque isso é muito importante. Mas amanhã eu espero estar bem melhor. Ontem de noite eu achei que eu tava bem, sabe? Daí acordei mal hoje de manhã. Tô até com medo do amanhã. Do amanhã. Não vamos pensar no amanhã, senão a gente surta. Mas é isso, isso né? aí. A gente se cuida e cuide da sua saúde. Não deixe o estresse tomar conta. Porque o que acontece depois, né? As consequências ficam pra gente. Consequência fica pra nós mesmos. Isso é verdade. Espere o vídeo que vai ter uma entrevista, uma pessoa essa semana no canal. Um beijão. Boa semana. Boa semana.